como é que vocês estão, né? Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Bem, lembrando, sempre recadinhos no começo do vídeo. Gente, se você quiser fazer seu mapa astral, sua orientação vocacional, é só você olhar as descrições que tá abaixo do seu vídeo. Hoje a gente vai falar um negócio sobre casamento alquímico. Vocês já viram aquelas figuras dos alquimistas que o sol ficava de um lado, a lua ficava de outro e ele ficava no meio, né? Porque ele era a luz, ele era a própria consciência, ele era o adepto, ele era a sabedoria em pessoa. A gente tem que entender que o sol, quando a gente fala do masculino, as pessoas já entendem. Ai, masculino é a luz. Não, gente, a consciência está acima do sol, está acima da lua, está acima do masculino, está acima do feminino. A gente tem que entender isso, a gente tem que compreender. Eu creio que assim, a astrologia é uma coisa tão complexa, porque ela está em nós, somos nós, que a grande maioria das pessoas, elas não conseguem ter esse entendimento, né? E é claro, por isso que é tão difícil a gente transcender, tão difícil a gente se iluminar. Mas eu vou trazer para vocês algumas reflexões, que eu trago bastante reflexões ao longo do meu dia a dia, baseado na astrologia. A astrologia é ótima para isso. Não uso outra coisa, só uso a astrologia, porque ela está conectada com tudo. Ela está conectada com o hermetismo, com chakras, com o tal, tá conectado com tudo, então eu não preciso de mais outra coisa, eu só preciso da astrologia e, consequentemente, ativar esse sistema solar que sou eu, que somos nós. Vamos trabalhar aqui, eu tava um dia, né, tava lá trabalhando meu mapa astral, fazendo tudo certinho numa época, e eu falava assim, gente, cadê esse parceiro que não surge na minha vida? Eu precisava de um parceiro. E eu, parceiro, falei, cadê esse parceiro? Cadê, meu Deus? E nada de parceiro. E eu fiquei super mal, eu falei, cara, traz aí luz, que eu preciso entender alguma coisa. E aí eu entendi, gente. O que significa o casamento alquímico, o que é verdadeira parceria, né? A verdadeira parceria é quando, né, a luz, o masculino, vamos trazer o masculino, quando o masculino, que está muito relacionado com o fogo e o ar, então tem um aspecto luminoso, mas lembrando que a consciência está acima desse aspecto masculino, ela tem o que encontrar um parceiro. Então, o masculino, que está representado com sempre o elemento fogo e o elemento ar, precisa encontrar um parceiro. Por que precisa encontrar um parceiro? Porque só ter ânimo e só ter ideias não traz materializações, que a Terra não traz. Então, o que acontece? Vamos imaginar, né? Eu sou o elemento masculino. Eu preciso materializar minhas ideias, né? Eu tenho muita ideia, né? Tem muita gente que tem muita ideia, mas não tem ânimo. Tem muita gente que tem ânimo, mas não tem ideia. Você vê como tá? Por isso que a astrologia é maravilhosa. Dá pra gente saber aonde tá a carência de qual elemento está nessa pessoa e trabalhar. Aí, ó, vocês querem iluminar? Se ilumina através da astrologia, gente, sério, dá pra gente fazer isso, é muito bom, mas é um estudo diário e é pra vida, e não fiquem buscando o resultado quando vai ser, porque sei lá, mas é o processo. Então o que acontece? Ele tá buscando porque ele quer materializar. O que é materialização? A materialização é eu enxergar, né? Eu enxergar na matéria aquilo que estava o que dentro de mim, através das minhas ideias, que a ideia é através da mente, as ideias. Então, ou seja, como é que vai ser esse processo? Então o que acontece é que precisa encontrar o que é um corpo. Aí começa aí, ó, o corpo, eu preciso encontrar um corpo, eu preciso de um corpo, para quê? Para que eu possa materializar as minhas ideias. E o corpo, ele é o quê? Ele é terra e água, é o feminino. Então, ou seja, precisa fazer esse casamento. Aqui é a terra e água, tá bom? E aqui é o fogo e o ar. Então, precisa achar esse casamento. É que acontece que encontra. Então, cada um de vocês recebeu a terra que merece. Que a terra que merece é o corpo de vocês, então não tem como reclamar, tá bom? Não tem como reclamar, cada um merece aquilo que planta, cada um recebe aquilo que planta, cada um colhe aquilo que planta. Então se o seu corpo é devagar, se você não consegue fazer as coisas, se você não consegue se sentir realizado, pleno, é porque precisa rever muitas coisas, você precisa o quê? Ou ganhar mais masculino, ou trabalhar o feminino, e consequentemente, através disso, você tem a movimentação. Quando tem a movimentação, vocês transcendem, conseguem chegar na consciência, que é a sabedoria, ou também na supraconsciência, né? Que já é na energia átmica, aí a gente vai subindo, né? A gente vai subindo, até chegar, não sei aonde, mas a gente vai subindo. A gente vai subindo o quê? De frequência, né? Frequência, de expansão mesmo, de expansão. Eu tô enxergando o mundo, pelo amor de Deus, o universo é gigante. Então, o que acontece? Eu ficava muito isso, eu ficava assim, gente, eu preciso de um parceiro, de um parceiro. Por quê? Eram as ideias. Parceiro pra fazer as minhas coisas. Até que uma hora me deu um pá!
Deu um estralo, me deu um estralo, eu comecei a chorar, deu um estralo assim, pá, é como se eu tivesse dado um tapa na minha cara. E eu falei, cara, eu sou o meu parceiro. Eu comecei a olhar pro meu corpo, é como se eu tivesse, assim, gente, como a sensação é que como se eu estivesse acordando. É como se eu começasse a acordar pro meu corpo, realmente pro meu corpo. Eu não sei explicar isso. É como se eu conseguisse, naquele dia, é como se eu conseguisse sentir o meu corpo inteiro. Lembra que a gente tem que trabalhar os 12 signos pra gente ser inteiro, né? E foi uma força, foi uma fluidez que aconteceu, uma eletricidade. Eu falei, eu sou a minha parceira, eu sou meu parceiro. Aí vou trazer aqui, então, ou seja, as ideias, que é o masculino, percebeu, é o corpo que vai ser o parceiro, né? Então, ou seja, como é que você... Muitas pessoas, elas ficam buscando também suporte, né? Ah, eu preciso de alguém pra fazer, eu preciso de alguém... É o suporte, então precisa de outra terra. Ela não consegue valorizar a própria terra, casa 2, ela não consegue valorizar a própria terra, a própria estrutura, né? Então, exemplo assim, mas esse corpo não tá me dando muitas materializações, ou seja, eu preciso às vezes mudar meus hábitos, criar novos hábitos, né? E aí que as pessoas não querem, é aí que as pessoas não querem mudar, não querem fazer, que é um processo devagar. O processo do ar e do fogo é muito rápido, a terra e a água é um processo um pouco mais lento mesmo, a velocidade é diferente. Mas isso não quer dizer, gente, que a velocidade do feminino, ela é pior, não existe isso. É uma velocidade, de acordo com esse próprio elemento, com esse próprio arquétipo. Então, o que acontece? A parceria o espírito busca o corpo. O espírito tá tentando acoplar nesse corpo, ser uma coisa só. A grande dificuldade das pessoas é enxergarem isso, né? Então o que acontece? Ela busca em terceiros. O que é essa busca em terceiros? O espírito precisa de algo, precisa de uma terra para que ele possa materializar. Isso quer dizer o quê? Ele precisa de uma terra para que ele possa florir. Vamos imaginar a terra, um vaso, tá? Um vaso. O espírito, ele é a semente, então ele precisa de um vaso, né? Ele precisa ter condições favoráveis. Por isso que eu falo, se seu corpo é devagar, se seu corpo não tá conseguindo fazer tudo que você quer fazer, você precisa trabalhar esse corpo físico. Mesma coisa, então tem a semente é colocada na terra. Então, ou seja, eu preciso de uma terra com minerais, é o seu corpo físico também. Minerais, de descanso, só que é só terra? Não, eu preciso de água para dar fluidez, para fazer a movimentação dos nutrientes, que é o nosso sistema sanguíneo, né? Ou seja, tudo que tá fora é igual tudo que tá aí dentro, é a mesma coisa. Quando eu olho pra planta, eu olho a mim. Eu acho isso me emociona porque é a coisa mais fantástica, que a gente começa a abrir nossos outros campos e a gente começa a entender cada vez mais o que os mestres falavam, né? O que tá fora é você. Você e o outro é uma coisa só. Quando você come uma pizza, você tá comendo a si mesmo, você tá tão conectado, você tá presente. Então, ou seja, eu sempre faço isso, eu fico no metrô sem apoiar em nada. Por quê? Porque eu e o metrô é a mesma coisa. Então eu faço essa conexão. Claro que tem dias que às vezes dá uma caída porque a gente se distrai. Mas cada vez mais eu venho fazendo o autotreinamento, o autotrabalho. Então quando eu olho pra planta, eu entendo a planta. Gente, vocês não têm noção. Eu entendo todo o funcionamento da planta. Eu entendo o meu funcionamento. E eu e ela somos uma coisa só. Começa a ter, isso me arrepia muito, começa a ter uma clareza das coisas e a gente começa a entender o que é o todo. A gente começa a entender o que é energia pisciana. Eu começo a entender o que é o todo. Eu começo não só a entender na base do conhecimento da informação, não é? Ela tá em mim. Porque às vezes a gente pode ler, né? Às vezes a gente pode ser um papagaio e ficar só divulgando isso. Mas outra coisa é eu sentir, aí eu falo, eu compreendo isso, eu sei disso. Eu sei, porque tá em mim também. Então quando eu olho pra planta, eu entendo ela inteirinha, porque eu entendo que é a mim. Então o que acontece? A semente é o propósito. A semente, que é o sêmen do homem, né? Que precisa de uma terra. A terra é o útero da mulher. E o que acontece? Precisa de condições. E aí o que acontece? Ela vai crescendo, vai crescendo. Qual que é o final? Qual que é o estágio final do espírito quando chega na flor?
É quando chega na flor, porque ele desabrochou, que é o nosso chakra coronário. A gente tem uma baita de uma florzona aqui, que quando vibra, vira uma luz. Eu sou uma lanterna, gente. Nós somos lanternas, nós somos microfones. A gente tem que entender isso. E aí o que acontece? Eu entendo. Será que você já floresceu? Será que você conseguiu florescer a si mesmo? A gente tem que trabalhar muito, né? Entender as flores, entender a nós. E eu ficava assim, é verdade, cara. Eu fico ainda buscando suporte. Ficava buscando os corpos de outras pessoas para os outros fazerem o que eu poderia fazer com a minha terra. Fazer o florescimento da minha terra. Vocês entendem agora a junção, o casamento alquímico? Ou seja, qual que é o meu desabrochar? Onde estão minhas flores, pra gente entender com relação às plantas? São os meus chakras. E cada chakra é regido por um raio, que é regido por um planeta. Então, ou seja, eu começo a alinhar o meu sistema solar. Começo a alinhar meu sistema solar. E aí eu começo a entender conscientemente a ciência, que eu sou ciente de cada planeta. Aí eu começo a entender, a compreender, não apenas só ler, mas a compreender assim internamente, ou seja, assimilar nas minhas células. Aí, gente, daqui pra frente é só treino, que chega uma hora que vai desabrochar de uma maneira total. E eu quero passar isso pra vocês hoje. Então, ou seja, aceitem o corpo de vocês. Olhem para esses corpos. Quando vocês projetam a luz de vocês pra fora, vocês estão projetando o masculino pra fora. Comecem a olhar pro corpo de vocês. Olha pra todo cantinho, pega espelho, olha pra todos os cantinhos. Olha pra todo canto do seu corpo agora. E você vai olhar e falar assim, é com você que eu vou fazer as realizações possíveis e passíveis de tudo que eu quero realizar. Realizações sempre com propósitos superiores. Tá? Essa é uma dica, tá? Eu quero abrir uma farmácia. Gente, farmácia é um propósito superior. A gente sabe que a farmácia é mais mato do que da vida. Então, propósitos superiores. Eu vou abrir uma biblioteca no bairro. Eu vou abrir um clube, sei lá do que. Eu vou abrir escolas. Propósitos para deixar legado na humanidade. Não vai me fazer coisa que é efêmera. Parem de fazer coisas efêmeras. Vocês são espíritos, vocês são eternos. Vamos lembrar Beethoven. Beethoven criou um negócio que é eterno, é uma música. Então criem coisas que é para deixar legado na humanidade, a marca na humanidade. Ou seja, não vai beneficiar só você ou sua família, vai beneficiar a humanidade. Legado, precisa deixar legado. E o que acontece? A gente tem que aprender a conservar este corpo. Quando a gente vê as crianças, vai pra praia, vai pra piscina. Crianças de 3, 4 anos, até 4, porque depois de 4 já família, alimentação já ferrou tudo. Elas têm celulite, as perninhas dela, olha o tônus muscular daquela criança, lindo, a pele linda, tudo é lindo. Conservar este corpo, conservar. Hoje, olha o nosso corpo, eu olho pro meu corpo, eu tô fazendo um trabalho muito grande de limpeza, de trabalho, de conscientização, né? Pra tentar o quê? Rejuvenescer esse corpo, pra tentar limpar essa terra, né? Limpar a minha terra mesmo, pra cada vez mais o quê? Ter fluência do meu espírito aqui dentro de mim. E aí eu começo a olhar para aqueles corpos, aquelas coisas, é só pra conservar. Mas o que acontece? Infelizmente, a grande parte das pessoas inverteram os valores, estão totalmente perdidas, as pessoas estão perdidas. Então, o que acontece? Conservar. Por quê? Porque é deste corpo que eu vou florescer. É deste corpo. Então, se eu não conservo esse corpo, se eu não cuido dele, se eu não acordo e me abraço, eu olho para isso aqui e falo, cara, que legal. Aí é que tá a grande questão, depois a gente vai falar sobre por que as pessoas têm dificuldade do corpo. Tem relação com a mãe. Tem relação com a mãe. Tem que curar essa mãe para vocês começarem a curar o corpo de vocês. Então, ou seja, porque é dele que vai nascer a luz. A luz são os meus chakras que, o quê? Quando rodam da maneira correta, do jeito correto, ou seja, tem uma questão chamada côncava, convexa, tem que saber tudo isso. Para quê? Para que eu possa o quê? Ter o quê? Luz dentro de mim, ser uma luz ambulante, né? Ser um sistema solar ambulante, mas em funcionamento. Então, o que acontece? O corpo é escuridão. O nosso corpo é escuro. Nosso corpo é escuro. Nosso corpo é escuridão, é escuridão. E o espírito, então, está relacionado então com a luz. Então, o que acontece? A luz precisa o que adentrar nesse corpo para fazer o que? Florescimento. Porque só existe, isso é lindo, eu já fiz um áudio falando sobre isso, isso é lindo, isso é lindo. Só existem as flores, comecem a observar, gente. Só existem as flores, eu tô olhando pra lá porque tem uma flor ali, tá bom, gente? Só existem as flores
Porque existe esse casamento, o casamento entre a terra e a água, e entre o ar e o fogo. Aí a gente começa a ver o que? As flores. Aí eu começo a ver os meus chakras rodando, eles rodam tão rápido, que eu pá, me ilumino. Aí eu viro luz, eu viro abundância. Essa é a nossa verdadeira abundância. Então só existe florescimento quando existe o casamento da luz e o do escuro. Só é o taoísmo. Então este é o verdadeiro casamento. Se você não... Entende uma coisa agora para quem quer relacionamento, tá? Vênus, relacionamento, casa 7. Quem quer relacionamento? Né? Quem busca relacionamento. E relacionamentos, parcerias são importantes. Você só vai ter um relacionamento de verdadeira entrega quando você é espírito. Tô falando pra você que é espírito, que ainda não entendeu quem você é. Quando você, espírito, fizer um casamento 100% de entrega pro seu corpo. Enquanto você não fizer isto, não vai haver uma entrega 100% para o outro. Não vai haver. Primeiro você deve se entregar para você, para este corpo, e adentrar neste corpo. É como se fosse uma cachoeira agora entrando dentro de mim. Chua, chua. Eu preciso permitir que esse fluxo de vida entre todo pelo meu corpo. Eu preciso fazer isso. Quando você fizer isso, aí sim a pessoa que também está na mesma vibração vai te achar e vai ser a coisa mais rápida. Não precisa de Tinder, não precisa de Happn, não precisa nada dessas merdas aí, não precisa nada dessas coisas. Isso é tudo gente que tá tudo carente, não precisa disso. Eu falo isso porque eu vivencio isso. Eu não falo isso porque, eu tirei da onde? Não, isso aqui eu não tirei de lugar nenhum, isso aqui eu tirei de mim. Porque eu vivencio o espírito e a matéria conjunto. Então eu vivencio isso. É só na experiência, Saturno, na prática que você se transforma num mestre. Então, esse é o verdadeiro casamento. O que acontece? A gente fica bravo, mas ficamos bravinhos. Nós somos crianças ainda choronas. Ficamos bravos com a mãe, ficamos bravos com o nosso passado, saímos do nosso passado, saímos da nossa zona de conforto. Pô, a barriga não é uma zona de conforto, gente? Pensa lá, tem proteção, né, líquido amniótico, tem comida 24 horas, tem ar 24 horas, mas não vai nada! Pra quê? Não precisa fazer nada, cadê a autorresponsabilidade? Nada. Pra ser o adepto, pra ser um ser iluminado, é autorresponsabilidade, mas no altíssimo grau. É autorresponsabilidade. Não precisa fazer porcaria nenhuma. Na barriga tá tudo certo. E você não precisa nem reclamar, porque chega comida, chega ar, chega alimento, né? E acontece, a grande questão que as pessoas têm raiva do feminino, e raiva é porque, uma incompreensão inconsciente é porque você precisa o quê? Começar a andar com as próprias pernas. Então, ou seja, esse cordão, esse corte é para você começar a andar com as próprias pernas e você produzir o seu próprio alimento e você produzir o seu próprio ar. Pô, tem um negócio chamado pulmão, tem um negócio chamado árvore dentro de você, tem uma árvore ambulante dentro de você. Não sei se você entendeu isso, já não entendeu? Tem uma árvore no seu pulmão. Ou seja, você pode produzir seu próprio oxigênio. Você pode ser sistema solar, gente, vocês não estão entendendo isso, ambulante. Então o que acontece? A gente fica com raiva, é uma alma que ainda está com raiva, mal incompreensão, ainda não entendeu, está muito inconsciente, porque a gente precisa voltar para a direção ao pai. Então o que acontece? Por isso que a gente fala que o masculino, o que acontece? A mãe nutre, ensina as coisas e o pai põe para a vida. Constelação familiar fala isso, o pai põe para a vida, a gente às vezes tem raiva do pai, porque na verdade a gente tem que se tornar como o pai, voltar para quê? Para o espírito. Nós somos seres luminosos, então, ou seja, a gente deve ir em direção ao pai. É a alma que deve ir em direção ao pai. É a alma, a lua, que deve ir em direção ao espírito. Quando a gente faz esse processo, nós viramos alquimistas. É isso a alquimia. Alquimia do que? De eu transformar meu inconsciente no consciente, que é o espírito. De eu transformar o meu inconsciente no self, que é o espírito. Aí eu me torno um ser completo, aí eu me torno o quê? Aí eu entendi. Se não entender isso, vai ficar com uma raiva inconsciente, vai estar inconsciente. Vai estar inconsciente e vocês nunca vão adentrar nesse corpo. Pode trazer isso para sua vida, porque isso é a coisa mais importante. E agora na segunda parte eu vou mostrar para vocês como a gente pode trabalhar isso na astrologia. Agora a gente vai falar, gente, sobre astrologia, falando principalmente que a gente tem aqui 12 lições, a gente tem uma lição, não entendeu a primeira, não vai entender a segunda, não entendeu essas aqui, não vai entender a terceira. Então a gente tem 12 lições, 12 caminhos para que a gente possa transcender e sair do mapa astral. Lembrando que o terceiro, que é o 1 mais 3, está relacionado com a trindade, então está relacionado com a nossa parte divina, né?
E o que acontece? A gente tem que imaginar que a Terra está aqui no meio e está recebendo bombardeamento, né? Então, ou seja, o que é bombardeamento? Bombardeamento é a semente, a consciência, né? Das 12 hierarquias, ou seja, a gente tem 12 aspectos do ser humano que está relacionado com o nosso corpo também. E que está relacionado com a nossa psique, né? Então a alma é a nossa psique, né? Existe até várias séries de livros que falam a alma e a psique. Então a alma é a psique. E aí quando a gente enxerga é uma mandala. Então a alma precisa estar inteira. A gente fala também aqui do Ouroboros. O Ouroboros é uma cobra que come a própria cauda. Cauda que não tem mais o começo, meio e fim. O que é começo, meio e fim? Eu consegui entender as 12 tarefas. Então o que acontece? Isso aqui gira, isso aqui se transforma numa luz, que é meu chakra cardíaco. Consequentemente, eu agora, com luz, com consciência, eu posso enxergar os mundos espirituais. Mas porque existe uma pureza, porque eu purifiquei as 12 câmaras do meu coração. Então, quando eu falo de astrologia integrativa, e só existe astrologia quando existe astrologia integrativa, quando existe eixos integrativos, quando existe eu trabalhando os meus polos. Se eu não trabalhar os meus polos complementares, meu eixo complementar, eu não estou trabalhando astrologia, eu não sei o que é astrologia. Às vezes eu dou umas olhadas, muito pouco, em alguns canais de YouTube, assim, gente, 90% não fala de astrologia. Fala assim, de vírgula de astrologia. Não fala, não entende o funcionamento. Não entende o funcionamento no próprio corpo físico, não sabe o que significa as movimentações astrológicas, o que representa de fato isso dentro de mim. Não sabe, a grande maioria ela copia, a grande maioria passa uma informação, mas não sabe, porque tem que estar, para saber tem que estar dentro de você. O conhecimento desperto está dentro de você. Não dá para eu ler num livro e passar. Isso tudo eu não leio no livro. Isso aqui eu não leio. Isso aqui, gente, eu comecei com os livros. Alguns livros são importantes. Existem muitos livros que você joga na lata de lixo e queima, porque não serve pra porcaria nenhuma. Comecei com alguns livros. Depois disso, o que é só trabalho interno. Para quê? Para acessar a biblioteca interior que tem dentro de nós, né? Que é o Akasha. Então, o que acontece? Você, o mestre, tá aqui, ó. Tá aqui no meio. Então, vamos imaginar agora como se é esse meio, tá? Vocês precisam imaginar, tá, gente? Infelizmente, eu não consigo, eu não tenho tempo de fazer ilustrações. Se eu soubesse, ia ficar muito mais fácil, mas eu não tenho esse tempo. Então, vamos imaginar que aqui tem um farol. Sabe farol no meio do oceano? Então, fica rodando a luz. Fica rodando, ou seja, ele sabe, ele enxerga tudo que está à sua volta, né? Ele enxerga, ele sabe tudo que está à sua volta, na sua volta, ou seja, dentro dele, porque todos nós vivemos dentro de um círculo, todos nós somos uma mandala ambulante, precisamos entender isso, não dá mais pra gente continuar no mundo sem entender isso, precisamos compreender e cada vez mais o que é a eureka, agora eu entendi, trazer luz pra dentro de vocês. Então o que acontece? A gente precisa o quê? Na hora que passa o farol, eu ilumino a casa 1, ilumino a casa 2, ilumino a casa 3, ilumino a casa 4. O que acontece? A gente tem que viver dentro desse centro, né? A gente tem que viver o quê? No centro, equilibrado, o que? Enxergando os meus 12 signos dentro de mim. E aí o que acontece? Eu estou no meu eixo. O verdadeiro eixo é aqui, não é? Vamos entender agora o sufismo, Rumi, né? Uma tradição, né? Que é maravilhosa essa tradição, o sufismo, né? Então o Rumi, se vocês quiserem conhecer um pouco a história dele, busquem, mas assim, aconteceu um acontecimento com o Rumi e a única forma para ele sentir paz, plenitude foi que ele começou a rodar. Ele começou a rodar. E aí, quando ele começou a rodar, ele se sentiu pleno e feliz, né? E aí a gente vê a dança, é uma dança, né? Dentro da cultura do sufismo, né? E o que acontece? São os homens, tanto também mulheres, eles têm uma roupa como se fosse um vestido. E eles têm uma roupa que, na hora que eles começam a dançar, vira um círculo. É como se eles estivessem aqui no meio e fica um círculo. E eles não ficam tontos, eles não caem. Por quê? Porque eles estão no eixo dele. A gente só fica tonto quando a gente sai do eixo. A gente tem que estar no eixo 100%. Então eu preciso muito conhecer como é que eu ficar com a minha perna direita. Quanto tempo eu consigo ficar com a minha perna direita? Só a direita. Quanto tempo eu consigo ficar com a minha perna esquerda? Só a perna esquerda no chão. Se eu começo a bambear,
putz, cara, o meu masculino tá distorcido, ou o meu feminino. Por isso que eu não consigo ficar na base, ó, com as duas pernas no chão. Aí o que acontece? Eu não tenho masculino, não, meu masculino tá desativado, eu vou buscar masculino em outras pessoas, aí eu vou ficar sempre apoiando. São esses relacionamentos codependentes, né? Esses relacionamentos altamente aí, que você precisa sempre de suporte externo pra você estar em pé. Muita gente faz isso, a grande maioria das pessoas. Já fiz isso também, gente, e às vezes eu falo, opa, olha, dei uma distraída aqui, dei uma caída aqui. Então, ou seja, é sempre um trabalho diário, não tem como a gente fugir disso. Então, quando a gente tá aqui no centro, e eu conheço as 12 energias, como é que a gente transcende? Eu já falei isso, a gente tem que ser as 12 energias ao mesmo tempo. Mas vamos entender, né? As 12 energias ao mesmo tempo é o que é o meu corpo físico. Eu preciso estar inteiro no meu corpo físico. Aí eu não fico na ilusão, na dualidade. Então, quando eu vou agir, eu tenho que agir o quê? Quando vocês forem agir, tá? Ação. Quando vocês forem fazer uma ação externa, né? Pra vocês interagirem com outro mapa astral, uma sinastria, né? Que tá relacionado com os relacionamentos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre trabalhar os eixos. Então, ou seja, pra o quê? Pra eu sempre estar no meio. Olha aqui, ó. Se eu for trabalhar, vamos pegar casa 1 e casa 7. Se eu, Marcela, né? Vou ser só ariana, vocês estão percebendo que eu desloquei meu eixo só para Áries? Aí eu fico só Áries, iluminei só minha casa 1. Porque eu botei minha atenção aqui. A atenção é foco, é luz. Então eu botei minha ação aqui. Só que aí o que acontece? Se eu fico muito aqui, ó, na energia de Áries, eu posso ser bruto, agressivo, impulsivo. Então o que acontece? Eu que desequilibrei. Então, ou seja, eu desequilibrei. Dei uma desequilibrada aqui. Aí o que acontece? Eu vou ter que agir, fazer algum movimento libriano para eu equilibrar e voltar pro meu eixo. Ou também eu jogo toda a minha energia pra casa 7, né? Então, ou seja, não, tá tudo ótimo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tudo bem, tudo bem. Sabe, aceita tudo, fica em cima do muro, aceita. E aí chega uma hora que a raiva lá dentro, né? A energia de Marte, a impulsividade, né? Vai chegar uma hora panela de pressão. Ou seja, vai também desequilibrar. Então, ou seja, eu tenho que tomar uma ação, casa 1 Áries, casa 7 Libra refinada, ação refinada, palavra-chave. Então, ou seja, quando a minha ação for uma ação intelectual, uma ação inteligente, porque quando a gente tá na impulsividade, na agressividade, não existe inteligência, né? Existe inteligência? Não, né? Não existe inteligência, é totalmente negócio passional. Eu fui, nem pensei pra fazer. Aqui é pensar, é a área, eu preciso pensar. Então, quando eu faço uma ação inteligente, refinada, uma ação justa, uma ação harmônica, eu sempre vou estar no meu centro. Olha que legal. Eu nunca saio do meu centro. Mesma coisa. Agora eu vou trabalhar o quê? Minha casa 5. Minha casa 5, meu eixo de casa 5 e casa 11. Então eu preciso trabalhar meu pessoal, que é casa 5, com o impessoal, que é o coletivo. Ou seja, eu preciso trazer a minha luz para o que é o coletivo. Se eu só trabalho o coletivo e não tenho luz, eu às vezes estou no quê? Num grupo de manada. Eu tô lá porque nem sei porque eu tô lá. Nem sei porque eu tô fazendo lá, nem sei minha expressão. Então, primeiro eu preciso o quê? Fazer uma expressão coletiva. Expressão coletiva. Expressão, uma criatividade onde eu compartilho com a humanidade. E aí eu vou trabalhando. Então, ou seja, se eu só ficar leão, casa 5, sou um must, mas não compartilho, ou seja, não pego isso e trago pra melhorar e aperfeiçoar, dar brilho pra humanidade, não serve pra nada esse leão. Esse leão não serve pra porcaria nenhuma, né? Não serve pra nada, joga política, não serve pra nada. Então isso é bem interessante. Então vocês sempre tem que estar no eixo de vocês. Existem alguns momentos que aí é uma questão de karma. Karma é trabalho. O que acontece? Marcela, só tem um planeta na casa 2, só tem um planeta na casa 10. Porque você tem que trabalhar essas casas. Porque você não trabalhou. Então, por causa de karma, às vezes você tem que trabalhar mais essa parte. Então, ou seja, dar mais atenção para casa 2. Então, cada pessoa precisa ver seu mapa astral, é uma coisa individual. Então, eu queria trazer isso para vocês, só para vocês entenderem que nós precisamos nos apegarmos a esse corpo, né? Então, ou seja, fazer as pazes com esse corpo, né? Tá muito relacionado aí com a questão do rompimento do cordão umbilical, porque isso deve ter doído muito, né? A grande maioria, eu já venho fazendo todo o resgate dessa dor, né? Então, entender, porque tem que trazer entendimento e clareza, porque se não entender, vai ficar na dor. Tem que entender, tem que compreender, pra cada vez mais o que eu estar atuando dentro de mim. Opa, eu tenho 12 energias, peraí.
Poxa, eu não sei o que é energia de virgem. Então eu vou entender, eu vou estudar o que é energia de virgem, porque de alguma forma eu não estou trabalhando o meu intestino. Porque virgem está muito relacionado com o intestino. Ai, eu não entendi o que é energia de peixes, então eu não estou nos meus pés. Lembrando, né? Por que a energia de peixes está nos pés, né? Porque de fato ela carrega... Por que a gente fala de karma maduro, os karmas mais pesados, entre aspas, né? Os trabalhos mais pesados. Porque, ó, peixes, que é o pé, carrega o corpo todo. Carrega o corpo todo. Para onde vocês têm levado esse corpo? Para onde vocês têm levado esse corpo? Vocês estão caminhando através do seu eu sou, que é a casa 1, vocês caminham através... Existe uma conexão entre a cabeça e os pés, porque a cabeça é a casa 1 e os pés é a casa 12. Existe uma conexão? Se não existe a conexão, vocês estão andando que nem zumbi. Vocês estão zumbi. Vocês estão indo pra lá sem fazer o quê? Totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Então, gente, é trabalho. Todo dia é trabalho. Autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. Escreve, faz tatuagem, não faz não. Escreve na parede, pode escrever que é melhor. Escreve no papel. Autoconhecimento. E aqui eu trago principalmente através da astrologia. Então, gente, esse é o vídeo de hoje que eu queria trazer pra vocês. Um grande beijo pra vocês. Fiquem bem e fiquem em paz. E até mais. Tchau, tchau!